Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira das ideologias do século XIX que nós vamos estudar, que é o liberalismo político, né? Então vamos lá, vamos recapitular o que são essas ideologias do século XIX. As ideologias são um conjunto de ideias que nós temos que nos ajuda a interpretar e dar sentido para o mundo, né? Por muito tempo, a ideologia era provinda da religião, ou seja, era a religião, era a igreja que dizia para a gente no que a gente tinha que acreditar e como que o mundo deveria ser organizado. Mas o século XIX é o século da ciência, né? E durante o século da ciência, a religião ela acaba perdendo essa preponderância de explicar como que deveria ser o mundo. E por causa disso surgem as chamadas ideologias do século XIX, né? São ideologias, sistemas de ideias que procuram explicar como que deveria ser a organização política, social, econômica, como que a sociedade deveria se organizar. As principais ideologias que nós temos, que nós vamos estudar, são o liberalismo político, né, e as suas consequências, o nacionalismo e as novas doutrinas sociais, e especialmente o comunismo, que são as que a gente vai estudar. Nesse vídeo aqui, a gente vai começar a estudar o liberalismo. E sobre o liberalismo, é importante fazer uma diferenciação aqui, né? Existem dois tipos de liberalismo diferente, né, ao longo da história. O primeiro tipo de liberalismo é o liberalismo que nós chamamos de liberalismo econômico. É aquela ideia do Adam Smith de que o governo não deve interferir na economia, né? Durante o período do absolutismo, o rei interferia pra caramba, monopólio, né, monopólio régio, um monte de tarifas. Então, o Adam Smith ele vai defender a não intervenção do Estado na economia. Esse tipo de liberalismo é o que nós chamamos de liberalismo econômico. Agora, existe um outro tipo de liberalismo que é o chamado liberalismo político. Esse liberalismo político, um dos precursores disso, né, é esse cara que nós temos aqui, chamado de John Locke, né, que vai falar sobre a ideia do contrato social. O que significa isso? Né, que o poder do governante vem do povo e deve ser exercido para o povo. Então, o povo deve participar da vida pública. Os cidadãos eles devem participar mais da vida pública. Eles devem existir mecanismos para que as pessoas possam participar das decisões políticas, né? Porque antes você tinha o absolutismo e o povo só obedecia a um rei com direito divino, né? Ou seja, ele governava como Deus queria, porque ele queria, né? E o povo deveria só obedecer. Mas o liberalismo político ele defende uma maior participação das pessoas e mecanismos para essa participação, né? Seja através de assembleias, seja através de parlamentos, seja através do voto, né? Seja através de plebiscitos, mas o povo deveria participar mais da vida pública. Esse tipo de liberalismo, né, é chamado de liberalismo político. E a gente tem aqui uma certa cronologia, né, das tensões que vão acontecer. Por exemplo, o antigo regime, né, antes de você ter o iluminismo, antes de você ter a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, o antigo regime ele era pautado pelo absolutismo e pela sociedade estamental. Ou seja, você tinha um rei que governava com direito divino e você tinha uma sociedade onde é que um grupo pequeno de pessoas detinha todos os privilégios, que eram os nobres. Então o povo ele era excluído da participação política, né, porque você tinha o governante com direito divino e você tinha desigualdade entre as pessoas, o que é algo que é contrário ao liberalismo político. Mas aí você tem o movimento filosófico do iluminismo, né, que vai pregar liberdade, igualdade, fraternidade, contrato social, as ideias todas que vêm do iluminismo que são contra o antigo regime. Você tem a Revolução Francesa, né, que vai tentar acabar com o antigo regime dentro da França, vai se espalhar, né, para outros lugares da Europa. Você tem a Era Napoleônica, né, na qual Napoleão ele institui o Código Civil Napoleônico, ele vai conquistando outros territórios, ele vai levando esse Código Civil Napoleônico para outros lugares, e dessa forma o liberalismo político, né, dentro de um termômetro aqui, você vai ter o absolutismo aqui, e a sociedade ela estava indo em direção a um liberalismo político maior, né, mais com a Revolução Francesa, a segunda fase da Revolução Francesa dá uma recuada no Império Napoleônico, mas estava indo em direção ao liberalismo político maior. Só que depois da derrota do Napoleão, acontece o chamado Congresso de Viena. E o Congresso de Viena de 1815, o que ele queria era ser reacionário, ou seja, ele queria que as coisas voltassem a ser como elas eram. Ele queria a volta do antigo regime. Ou seja, a sociedade estava mudando, mudando, indo para o liberalismo, liberalismo, aí vem o Congresso de Viena e volta tudo para o absolutismo de novo. Só que o Congresso de Viena, ele tentou parar a roda da história. Ele tentou parar uma roda que já estava em movimento e ele não vai conseguir fazer isso, porque
as pessoas elas queriam uma participação maior na política, elas queriam um liberalismo político maior, contrário ao absolutismo, o que vai gerar algumas tensões na Europa. Essas tensões elas vão ser responsáveis pela eclosão daquilo que nós chamamos de revoltas liberais. São duas revoltas liberais diferentes, uma de 1830 e uma de 1848. As duas começam na França, se espalham para o resto da Europa e têm ecos ao redor do mundo. Então vamos ver primeiro a revolta liberal de 1830. O que aconteceu na França, né? Depois do Congresso de Viena, vai ser reinstituída a dinastia de Bourbon ao poder. Ou seja, aqueles reis que tinham perdido a sua cabeça com a Revolução Francesa, que tinham sido substituídos por Napoleão, eles vão pegar um dos descendentes desses reis e vão colocar o cara de volta no poder, que é o Luís XVIII, né? Descendente lá daquela dinastia que governava antes da Revolução Francesa. Então, de novo, você tem as tensões absolutismo, né? O absolutismo aqui, o liberalismo político. A Revolução Francesa estava caminhando para um liberalismo político, mas o Congresso de Viena fez voltar a ser como é que era antes, colocando inclusive o mesmo governante ao poder, né, dentro do princípio de legitimidade que existia dentro do Congresso de Viena. O problema é que o sucessor do Luís XVIII, o Carlos X, ele vai ter problemas com o parlamento, ele vai ter problemas, né, com os outros políticos, com as outras instâncias políticas, e ele vai tentar instituir o absolutismo de novo, ou seja, ele vai tentar exercer o seu poder com o absolutismo, né? Enquanto o Luís XVIII ele era um pouco mais político, o Carlos X ele vai tentar centralizar mais poderes, vai tentar passar por cima de deputados, senadores eleitos e ele vai tentar instituir o absolutismo. E isso vai provocar uma tensão muito grande, especialmente com os deputados eleitos. Então, quando esse rei tenta governar com poderes absolutos, tentando fazer essa volta do absolutismo e não respeita os outros poderes, o que acontece é uma grande revolta dentro da França, que é a Revolta Liberal de 1830. O Carlos X é obrigado a fugir da França, né? Ele foge de território francês, ele se exila em outro lugar e os revoltosos eles escolhem para governar a França um cara chamado de Rei Luís Filipe, também conhecido como Rei Burguês. Por quê? Porque ele foi colocado no poder, né, representando os interesses da burguesia, ou seja, ele seria alguém que governaria a favor dos interesses dessa burguesia, com menos poderes, com menos absolutismo, né, respeitando mais as liberdades políticas de outros cidadãos que não só a nobreza, que não só o absolutismo. E essa revolta liberal de 1830, que acontece na França, ela vai ecoar em outros lugares. Ela vai se espalhar, né, pela Europa e até aqui no Brasil a gente vai ter ecos. Por exemplo, durante esse período, você tem um jornalista brasileiro aqui, né, o jornalista ele é italiano, ele está aqui no Brasil durante o primeiro reinado, o nome do cara era Libero Badaró e ele vai publicar uma série de reportagens criticando Dom Pedro I, né, exaltando essa revolta liberal que estava acontecendo lá na França. Mais ou menos na seguinte linha, tipo, seria bom se acontecesse aqui no Brasil aquilo que estava acontecendo na Europa, né, que o Dom Pedro I fosse exilado, que ele saísse daqui, que ele fosse tirado do poder, que tivesse um liberalismo político maior aqui. Então, esse Libero Badaró acaba sendo assassinado por causa disso, e isso é um eco que nós temos dessa revolta liberal de 1830. A outra revolta que nós temos é de 1848, né? Também conhecido como a Primavera dos Povos. O que aconteceu aqui? De novo, França. O rei Luís Filipe, né, o rei Luís Filipe é esse daqui, aquele que foi colocado no poder em 1830, com a Revolta Liberal de 1830, ele começa de novo a ir lá para o lado do absolutismo. Ou seja, ele que foi colocado, né, para atender os anseios da burguesia, de um liberalismo político maior, ao longo do governo dele, ele vai flertando com o absolutismo de novo. Ele vai centralizando mais poder, ele vai aumentando os seus poderes, vai rumando mais para o absolutismo, o que vai provocar de novo uma revolta, né? E essa revolta vai acontecer especialmente entre os trabalhadores, entre o proletariado francês. E aqui a gente tem duas coisas que estão acontecendo. Nesse período, França está experimentando a segunda fase da Revolução Industrial, a gente tem um grupo de trabalhadores urbanos, de operários, de proletariado que está crescendo, e entre esses trabalhadores a gente tem
a disseminação das ideias do socialismo utópico, né, que a gente ainda vai ver. E essas condições de vida dos trabalhadores, o socialismo utópico, essa centralização do poder maior pelo rei burguês, pelo Luiz Felipe, vai provocar a revolta de 1848. Né? O rei burguês é tirado do poder, colocam um sobrinho de Napoleão chamado de Luiz Napoleão no poder. Ele primeiro exerce o seu poder como presidente da República Francesa, né? Ele vai ser eleito pelo povo, ele vai exercer, e quando ele tenta a reeleição e não consegue, ele dá um golpe e se proclama imperador francês. Então, o Luiz Napoleão, herdeiro do Napoleão, vai acabar assumindo o poder como o imperador francês. Mas depois disso, ele enfrenta mais uma revolta, né, que vai acabar tirando ele do poder e inaugura a Terceira República Francesa. E essa revolta que aconteceu lá na França, ela vai também influenciar, ela vai inspirar outros movimentos ao redor do mundo. Por exemplo, você vai ter uma revolta que vai acontecer nos estados germânicos contra os seus governantes e vai ser um dos passos que você tem na unificação da Alemanha. Tá? Então, essa revolta que aconteceu na França, ela vai inspirar outros movimentos que vão acontecer nos reinos germânicos, que vão dar origem à Alemanha depois. Né? Você vai ter revoltas no Império Austríaco, você vai ter revoltas que vão acontecer dentro dos reinos italianos. Né? No meio disso, você tem guerras de unificação na Itália, você tem grupos republicanos, grupos liderados por um cara chamado de Giuseppe Garibaldi, né, que vão se inspirar nessa revolta que vai acontecer lá em 1848. E até aqui no Brasil, durante o Segundo Reinado, a gente tem um jornal que ficava na Rua da Praia, né, que ele vai ecoar essas revoltas que aconteceram lá na Europa e vai tentar inspirar um movimento que é conhecido como a Revolução Praieira de 1848. Então, de novo, você tem um movimento que começa na Europa, né, começa na França, se espalha pela Europa e encontra ecos até aqui no Brasil. Como esse conjunto de revoltas que aconteceu durante esse período, né, floresceu, queria que a liberdade florescesse para as pessoas e se espalhou, esse conjunto de revoltas ficou conhecido como a Primavera dos Povos, um conjunto de revoltas liberais que aconteceu em 1848, bastante inspirados pelos ideais do socialismo utópico. Beleza, pessoal? Com isso a gente fecha a ideia do liberalismo, né, e no próximo vídeo a gente começa a ver o nacionalismo. Abraço!